e os líderes do povo habitaram em Jerusalém. Porém, o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Colrose, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai. Ao todo 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra na casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, chefes dos pais, 242. E Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente sobre eles, Abdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Rassube, filho de Asricão, filho de Razabias, filho de Buni. E Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração, e Bacbuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os netineus habitaram em Ofel. Izia e Gispa presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesesabeel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom, e nos lugares da sua jurisdição,
e em Jecabzeel e nas suas aldeias, e em Jesuá e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Hazar-Zual, e em Berseba e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, em Mecona e nos lugares da sua jurisdição, e em Enrimon, em Zorá e em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laques e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Rinom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia, Betel e nos lugares da sua jurisdição. E em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim.